Quem cuidando também não sabemos. Mas a gente está falando assim, ó, de um seguro inclusivo que para quem está nos assistindo, porque essa é uma grande questão. As pessoas elas pensam assim, seguro de vida é para rico. Vamos falar o português correto? As pessoas pensam, seguro de vida é para gente rica, né? Uma vez, vou contar a história também. Eu estava conversando com um cliente, um possível cliente, e a esposa estava grávida. E eu, na verdade, não conhecia a história dele. Porque eu estava atendendo outras pessoas, ele chegou, e aí eu comentei, olha só, a tua esposa está grávida, vamos fazer um seguro de vida para ti, né? Porque se tu morrer... Primeiro que ele deu risada na minha cara, né? Maria, se eu morrer, a minha filha tem muito dinheiro. Eu me senti um nada na hora. Mas depois eu entendi que ele era um cara que tinha muito dinheiro. Ou seja, ele não queria um seguro. Ele não precisa de um seguro. A criança tem onde cair morta, vamos colocar assim, né? Tem dinheiro. Agora, tu pega o filho da Dona Maria, os 2 filhos, faz o quê? E vou te dizer mais, Maria. É você não ter dignidade nem na morte. A Maria, lá, né? A nossa personagem aqui, ela nasceu em Crato, no Ceará. Veio tentar a vida num grande centro, sabe? Por falta de emprego lá. Ela chega aqui, muitas das vezes mãe solteira, sabe? Terrível. E vai começar a vida dela. Só que ela... E tenta viver de forma digna, né, Calheiros? Esse é o ponto. É viver de forma digna. Um pouquinho da Oxy. E, principalmente, me conta o que tu enxergou na Oxy que te motivou a largar a Previsul, que foram anos de Previsul, muito, né? Uhum. E para vir para a Oxy, uma seguradora que estava começando a escrever a história dela. Legal. A Previsul, primeiro, foi a oportunidade que eu tive, como eu mencionei, né, de conhecer o seguro, então eu sou muito grata à Previsul, mas a oportunidade que eu visualizei na Ox é justamente isso que tu me falou. Dentro da Previsul, eu sempre, como sonhadora, eu pensava, nossa, eu sempre queria trabalhar numa matriz, né, mas eu não queria me deslocar para São Paulo, eu não queria me deslocar para Brasília, Rio de Janeiro, eu queria uma matriz aqui pertinho, né? Por que não tem uma matriz, uma seguradora catarinense? E aí eu tive a oportunidade de conhecer a Ox. E a Ox, ela vem justamente com um conceito muito semelhante às minhas idealizações, né? Que seria o quê? A Ox nasceu catarinense, a Ox nasce com o conceito de inclusão social, né? Trazendo a simplicidade para o mercado, trazendo a tecnologia como pilar para auxiliar, né? E eu tive a oportunidade dentro da Ox, né, de visualizar um mundo diferente do mercado segurador hoje, aquilo mais engessado. Então a Ox traz realmente essa flexibilidade, vem com profissionais de peso. Nossa, eu sou suspeita a falar, porque hoje eu sou apaixonada por cada um que está lá comigo, né? A gente evolui muito, eu vejo uma evolução pessoal, profissional de todos, né? Um conjunto, todos nós... Vão crescendo juntos, né? Foram crescendo juntos. Justamente. Então, empresarial do negócio, o Dr. Hugo, ele entra para briga mesmo, né, Dr. Hugo? Muita briga, muito problema judicial em relação a registro de marca que você já acompanhou. Sim, mais ou menos isso, né? Deixa eu só colocar uma coisa antes aqui. Falando neste momento como presidente da comissão, porque como presidente eu posso falar certas coisas e como advogado que atua na área outras, né? Tá. Então, nesse momento, falando como presidente, convido a todos a conhecer a Comissão de Propriedade Intelectual da OAB aqui de Santa Catarina. Nós temos 48 advogados ali dentro, todos com o mesmo propósito de estudar e fomentar a matéria, né? Temos o Instagram da comissão, onde a gente divulga ali as lives, enfim, os eventos que a gente faz. Teremos agora, no mês da advocacia, no dia 8/9, um evento onde a gente convidou o Pedro, que é delegado da Polícia Civil, que, inclusive, é o delegado que tem participado dessas buscas e apreensões que a gente tem tido aqui no Estado. Então, ele vai estar conosco lá. É presencial, né? É presencial. Isso eu ia te perguntar. No auditório da OAB. E ele vai estar conosco lá, falando um pouquinho das apreensões e qual a destinação que se dá para essa mercadoria. Isso é uma dúvida da população como um todo, né? Muito. Contasse um pouquinho do CVG, qual que é o propósito dele e como que tu te tornou presidente do CVG. Que é uma baita missão, hein? Você estava me falando antes da gente entrar aqui, que é uma missão incrível e que colocar tudo isso em prática vai ser algo espetacular.
E assim, eu vou começar te dizendo que o CVG, ele faz parte do que eu observava e me apaixonava. Durante muitos anos, para te falar a verdade, eu acredito que em torno de 10 anos, eu fui o responsável pela comissão de riscos pessoais no Sindiceg Santa Catarina. Eu integrava a diretoria no Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina e tenho essa paixão por fazer parte nessa questão corporativa, de nós entregarmos e para o mercado, para contribuir com o mercado, contribuir de verdade, porque isso dá resultado. Mas o primeiro resultado que isso dá é a mudança no ambiente. Então, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E lá, um colega de diretoria, membro hoje da minha diretoria, um dos meus... Assim, quando tu escuta que a gente está falando de 190 milhões de pessoas, 80% desse número depende único e exclusivamente do SUS. É o grande calcanhar que a gente tem. Por quê? Por que a maioria desse número depende do SUS? Porque a saúde suplementar ela tem um custo elevado que não é qualquer pessoa que consegue contratar hoje. Não é qualquer empresa que consegue contratar, não é qualquer pessoa. E quando a gente olha esses números, a gente vê o universo gigantesco que a gente tem pela frente para dar um pouco mais de saúde, um pouco mais de dignidade. Não que o SUS não dê isso, tá, gente? Acho que é muito importante frisar isso, porque o SUS faz um trabalho excepcional na minha visão. E quando ele consegue atender, ele é muito bom, né? Excepcional na minha visão. Assim, nós temos você acabou de falar, nós somos o único país que tem um volume de atendimento de saúde pública. Então, isso tem que ser louvável, tem que ser parabenizado e reconhecido o tempo todo. Só que ele não dá vazão. Infelizmente, ele não consegue dar vazão para isso tudo. Sim. E a telemedicina, quando veio muito forte, impulsionada pelo início da pandemia, ela, de certa forma, ela ajudou muito, ela salvou muitas vidas de pessoas que estavam em locais remotos, que não teriam acesso a médico e que conseguiram ter um acesso à saúde, a se consultar com o médico através da telemedicina, e que conseguem até hoje, depois disso. Então, assim, eu acho que a gente Ou se teve um momento antes de começar o escritório, ou se chegou em algum momento que vocês estavam numa audiência trabalhista e tu disse assim, cara, é isso aqui. A minha missão é essa. Porque assim, eu, Maria Fernanda, eu amo o que eu faço. Sim. Teve algum momento, doutor Bruno, que tu disse assim, é isso, cara, eu tô cumprindo a minha missão, o meu propósito. Em alguns momentos, Maria, quando a gente entrega o resultado dentro daquilo que é esperado para o cliente, a gente dá a notícia final para o cliente. Imagina, um empregado entrou com ação e ganhou todos os pedidos. Aquela notícia ali é o nosso combustível. Tá? Ou para a empresa, a gente defendeu a empresa não foi condenada a nada, veio a justiça, veio a verdade. Nossa, é a nossa realização pessoal, é isso que nos move ali, tá? E muita gente comenta de grandes processos, grandes situações, mas tem pequenos processos, assim, um cliente vai lá para cobrar, sei lá, R$2.000. Aquele R$2.000 faz muita diferença para ele. Para ele é muito significativo. Exato. E a gente se envolve. Não tem ação de 1.000, de 100 mil ou de 1 milhão. Né? A partir do momento que a gente entra no processo, a nossa responsabilidade é a mesma. A gente vai ter os mesmos prazos a cumprir e vai ser um processo, como eu te falei, igual. Porque cada um tem a sua necessidade, cada um sabe do seu problema em si, né? Entendi. Doutor João Paulo, assim, quando a gente fala de médico, diz que o médico não pode se envolver com a dor ou com aquele momento. Deixa eu te falar uma coisa. No clube Rio Grande do Sul, os corretores, eles têm acesso, eles são convidados, eles encontram em vocês como uma fonte de pesquisa, de consulta. Como que funciona? Você quer colocar alguma informação, quem estiver nos assistindo do Rio Grande do Sul? Qualquer pessoa, o clube não é para os corretores, ele é para todas as pessoas. Corretores, seguradores, empresas de assistência ligadas ou não diretamente à indústria do seguro. Claro que acaba virando um clube do seguro, porque se não encontra ali empresários de outros segmentos, que não me ocorre agora, por exemplo, nenhum associado que não seja do mercado segurador. Mas existe muito network, existe muita troca e, enfim, qualquer pessoa. O clube é para qualquer pessoa.
Porque até no podcast que eu fiz com o Felipe, foi uma das coisas que ele me chamou a atenção. Ele, tá bom, o corretor que ele precisa de uma informação, ele vai buscar essa informação aonde? Eu digo, condições gerais, SUSEP. Ele, tá bom, mas além disso, eu digo, além disso, não tem. Exatamente como que funciona o trabalho da delegacia, o trabalho da Polícia Civil, quando acontece um roubo de carga? Bem, a primeira providência que ele tem que adotar, né, obviamente, dentre as primeiras, pelo menos, é fazer o boletim de ocorrência. A Polícia Civil, ela trabalha após o registro, né? O nosso trabalho, obviamente, nós podemos deflagrar uma investigação de ofício, tomando conhecimento por outros meios, mas, de regra, através do boletim de ocorrência. É a maneira formal que a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, a Polícia Investigativa vai tomar ciência desse crime e, consequentemente, fazer a investigação. Obviamente que, por vezes, as pessoas querem um resultado bastante rápido. Eu acho que é na hora, né? Aconteceu o roubo, vocês vão sair com as viaturas correndo todo mundo atrás. Exatamente. E isso se confunde entre recuperar carga e investigação de combate ao roubo de carga. O fato de você recuperar uma carga, obviamente que se conseguir, perfeito. Acaba minimizando o prejuízo, seja da seguradora, seja da vítima, mas... o nosso objetivo principal é esclarecer. A Polícia Civil ela trabalha para quê? Se tem um crime, ela tem que estabelecer, primeiro, materialidade, circunstância em que esse crime foi praticado e autoria. Que é identificar quem praticou esse crime. É isso que vai dar resultado. Eu simplesmente recuperar uma carga e aquele ladrão, aquela pessoa que praticou o furto, continuar furtando, obviamente que no dia seguinte ela vai se estruturar novamente para furtar. Ela vai corrigir os erros que ela cometeu. Ela vai buscar uma outra carga, sem dúvida, porque há na ponta um receptador, há uma demanda. Setembro Amarelo é um tema importante? Vocês acham que é relevante que a gente siga fazendo essas campanhas de Setembro Amarelo? Faz diferença? Nossa, posso falar, Giovana? Eu penso que faz toda a diferença e penso que muitas vezes nós precisamos demarcar um mês para um tema que precisa ser dada importância o ano inteiro. Então, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, de Setembro Amarelo, a gente está falando de saúde mental. E antes de falar especificamente do suicídio, eu gostaria de estar apontando aqui que nós vivemos numa sociedade que está esquizofrênica. A sociedade pós-moderna nos traz tantas cobranças, tantas exigências, tanta competitividade, que não existe a possibilidade de não adoecermos nessa sociedade. A pandemia é só a ponta do iceberg, porque a gente já vinha há anos, né? Tanto que a Organização Mundial de Saúde já declarou que a próxima pandemia vai ser a pandemia da saúde mental. Tu acha que as pessoas... Falando do Brasil, tá? Tu acha que o brasileiro, ele começou depois da pandemia, né? O pós-pandemia, tu acha que ele enxerga mais... Ele tem uma preocupação maior com a família, que ele pode morrer? Será que ele acredita mais na morte? Porque o brasileiro, ele tem isso daí, né? Ele acha que ele não vai morrer. Nós temos um índice baixíssimo de contratação de seguro de vida. E aí que tá, né? A gente tem certas coisas que a gente não se dá conta, né? Você vai viajar, né? E tem lá o pneu step. Para que eu vou ligar para o pneu step? Nunca precisei na minha vida, nunca troquei pneu. Para que eu vou viajar e vou me preocupar com isso? Preocupar com o pneu step? Que besteira. Claro que é uma besteira, é um pneu que você não precisa, né? Ele está lá ocupando espaço, sim, igual aos outros, e você nunca precisa e pagou por ele. Claro, até a hora que você precisa. Na hora que você precisa, vai fazer falta. O pneu tá cheio ou não tá cheio? Ele tá vazio. Resolveu? Rola um frio na barriga, eu sei. Resolveu ou não resolveu? Não resolveu. Ou seja, ele tem que estar pronto para ser usado. Eu dormi a noite fora e quando eu voltei, ele estava lotado ainda. Não deu para ficar. Daí eu disse, não, vou ter que ficar agora 4 na rua. Porque por mais 3 não vai ter vaga. E eu dormi numa praça em frente a um hotel, que até na primeira noite que eu dormi nesse hotel, o Gorbachev estava dormindo lá.
Gorbachev. Foi um pouco, quando o Gorbachev começou a fazer todo o processo para abrir a União Soviética. Sim. Foi bem nesse período. Ele estava, né? Então, tu imagina a montoeira de carros que estava fazendo essa comitiva dele. E eu dormi na praça na frente. Eu olhei para aquele hotel e falei, um dia eu vou dormir aqui nesse lá hotel. dentro do hotel. Cara, que legal. Eu dormi lá ano retrasado. Ah, que máximo. Daí eu fui com a minha esposa e com a minha filha, né? Quando eu pedi pro meu irmão reservar o hotel, eu falei, eu não quero nem saber o preço, mas eu vou dormir lá. Que incrível. Sabe? Que para mim fazia um significado muito grande. Claro. De eu olhar na janela e eu falar, filha, papai dormiu lá perto daquela árvore lá. Debaixo daquela árvore eu dormi. Sabe? É muito legal. É uma vitória, é uma conquista. Sim. É um sucesso. Sim, é um sucesso. É um sucesso. Porque nem sempre o sucesso, ele tá ligado... Como é que eu vou te dizer? O objetivo final dele é dinheiro. Sim. Pode ser satisfação. Exato. É tão importante quanto dinheiro. Uhum. Né? Porque o dinheiro, tu te acostuma com ele também, né? Você nos conte o que é a iniciativa Siga Verde. Legal. É muito bom contar essa história, porque a gente acabou de falar agora aqui no começo, o transportador ainda... Escuta, porque vai acontecer. Eu era exatamente assim há algum tempo atrás. Então eu vou contar a história lá por 2019. 2019, o nosso CEO da Raster, né, o Andrei, ele participou de uma iniciativa no Vale do Silício, justamente nessa pegada. Vamos ver o que tem de novidade lá para trazer para a Raster. E quando ele voltou, trouxemos uma série de planos, né? Uma delas, processamento de imagem. Vários planos desses viraram produtos e soluções. E um deles que ele trouxe foi compensar as viagens de gestão de risco. Edu, lá fora está muito forte, vamos fazer. E eu fui empurrando isso para baixo do tapete, Maria. Por todo o tempo, eu fui achando, não é a hora ainda, cara. Não precisa, o meio ambiente vai aguentar. Isso, sabe? E passou. Outros projetos vieram Na verdade, você fez parte da turma do Deixa Disso. Isso, exatamente. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque é essa transformação que eu espero que aconteça com outras pessoas sobre o tema. E o fato foi esse. Cara, é um problema? Mas não dá para fazer agora. Eu era comercial. Ninguém vai pagar por isso ainda. O tempo passou. Principais cargas que vocês percebem lá na Buoni que tem visada de roubo e que deveriam ter um gerenciamento de risco. Porque tem aquelas que a gente fala que são obrigatórias, chega no embarcador, tu tem que ter a pólice, e tem aquelas que deveriam ter, mas não tem. E aí? Olha, as principais hoje, eu acho que a campeã são produtos alimentícios, né? Hoje, até pela facilidade, né? De desova disso aí, né? É o produto alimentício. E quando a gente fala, vindo dentro de uma sequência, então você vai encontrar aí dentro das mais roubadas produto alimentício, produtos farmacêuticos, combustíveis, né? Eletrônicos entra nessa... Eletrônico entra bastante, muito, né? Muito. Celular eletrônico, eletrodomésticos. Exatamente. E a sua pergunta foi interessante pelo seguinte, né? É dentro desse perfil, desse contexto, que se é feita uma análise para aquela transportadora. Porque ele deve perguntar de regras em algum momento, ele deve pensar em regras em alguns momentos. Mas as principais cargas roubadas são essas, e a gente vai começar a pensar em alguma coisa pelo tipo de carga transportada. Uma informação interessante para você: aproximadamente 70% ou mais dos roubos de carga, você falou do Rio de Janeiro, estão concentradas na região sudeste. Entre São Paulo... A gente fala de meio ambiente. E aí a gente está falando do Brasil, que é um país que precisa ser cuidado e que as pessoas precisam entender cada vez mais, né? Essa importância do seguro ambiental e do que realmente vai acontecer. E aí não dá pra gente esquecer que o brasileiro, às vezes, ele só entende quando dói. Você concorda com isso? Eu diria que não é só o brasileiro, isso é o ser humano. Tá. O algoritmo que roda no brasileiro roda no mundo inteiro. Tá. Isso a cifra. Então eu acho que tem um lado positivo quando a gente entende que o brasileiro não é mais nem menos. Ele é uma pessoa muito, eu diria que ele é bastante médio, inclusive as pessoas do resto do mundo. O que acontece é que vários países já sofreram muito. E aí o que acontece? Eles deram uma resposta para o problema. Aí nós estamos passando pelo mesmo caminho, né? A gente tem um sofrimento, então quem já sofreu
com acidentes envolvendo danos ambientais, diz, nunca mais eu quero passar por isso. E aí ele vai procurar. Só que o sujeito que viu a dor dele também toma consciência e fala, não quero viver a dor dele, eu já vou me conscientizar. Assim, né? Quando foi que tu e a Carla disseram assim, não, a gente consegue ajudar mais corretores? Quando que você disse, não, eu quero criar a Via Gold? Então, foi mais ou menos em 2004, 2005, a gente teve até uma reunião entre os principais corretores mais parceiros que a gente tinha na época, né? E eles me vieram nos falar dessa necessidade, né? Foi aí que a gente pensou, não, então pera um pouquinho, vamos mudar um pouco o nosso, vamos se especializar nisso. Primeiro a gente passou lá 2, 3 anos, vamos dizer assim, começamos. A gente já começou com uma produçãozinha, vamos dizer assim, né? Esses corretores, a gente pegou a produção que eles... Teoricamente, a gente conseguiu juntar, prospectar no mercado com eles. Aí já juntamos um volumezinho de produção, vamos dizer assim. Né? Na época, nós começamos com a Unibanco Seguros, né? Que nem existe mais hoje. Enfim, que foi muito bom pra gente, muito legal. Uma seguradora ótima na época. E conseguimos, então, juntar uma produção. E aí nós começamos. Foi aí que começou a dar volume. Hoje, para você ter uma ideia, a gente atende só no Rio Grande do Sul em torno de 70 corretores. A gente sabe que para o transportador, o seguro de acidente acaba sendo um seguro obrigatório e do embarcador fica mais ou menos, né, Edu? Assim, fica naquela coisa assim, às vezes o embarcador acha que é obrigado, às vezes não, né? Pois é interessante que, acho que você falou bem, né, Maria? É importante a gente dar um passo atrás e a gente talvez tentar trazer um pouco do contexto geral, né? O seguro de cargas, normalmente ele está amparado por 2 seguros, né? O seguro que a gente chama do embarcador, né? Ou seja, do dono da mercadoria, né? Ele contrata esse seguro também para ter a cobertura dos riscos do ponto A para o ponto B, né? E as coberturas que normalmente o embarcador contrata, falando de cobertura básica, né? O que a gente chama de ampla A, ele cobre basicamente tudo, exceto os riscos excluídos, né? É um detalhe que a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas ele tem uma cobertura bastante ampla. Agora, do ponto de vista do transportador, ele é um seguro de responsabilidade civil, né? Ou seja, ele é responsável, né? Por estar transportando a mercadoria de um embarcador e quando algo acontece, né? Ele é responsável, né? Ele é diretamente responsável quando ele está com essa mercadoria sob posse dele, né? E aí o seguro do transportador, como sempre de responsabilidade civil, né? Ele pode contratar um seguro do que a gente chama do RCTRC, né? Que basicamente ele cobre acidentes rodoviários, né? Isso na cobertura básica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque tu começou como uma corretora de seguros, beleza? Tinha algum produto que era foco da corretora? Você é corretora de seguro, você já sabe, né? O automóvel a gente não vende. O automóvel ele entra porta dentro no escritório. Ele auto se vende, né? Não precisa te engajar, não precisa fazer um movimento no automóvel que ele já vem. Principalmente a gente já está há tempo no mercado. Todo dia o WhatsApp chega para o meu pessoal lá, para o pessoal cotar e vai. Ele sai fácil. Eu já dediquei para vários produtos. Eu já me dediquei muito ao risco de engenharia e o garantia. Um produto fantástico. Aí depois eu fui para o empresarial, seguro de grandes riscos, né? E agora, aí 2019, 2020, 2021, 2022, estou mais focado no consórcio. Então... Mas quando que virou a tua chave e tu decidiu investir o teu tempo como empresário para o consórcio? Então tá. Daí deixa eu te perguntar assim, ó. Como é que funciona? Porque você comentou aqui, no rastreador já tem. Ele tem acesso a essas informações. A JPV entra para ajudar ele a ler, a entender os dados que ele recebe? Ou ele teria que contratar a telemetria à parte? Ele precisa... A telemetria é um pacote à parte ao rastreamento. Né? Então tem que comprar um módulo. Esse módulo ele é linkado ao sistema de GSM do caminhão, né? Que transmite quando o caminhão está em processo de deslocamento. E ele precisa ser configurado. Aí começam os grandes desafios, né? Tu tem um veículo, mas tu tem que configurar. Cada caminhão tem a sua faixa de torque. Cada tecnologia tem a sua peculiaridade. Assim como no rastreamento, a telemetria é a mesma coisa. A gente tem algumas marcas que têm restrição à liberação da informação
E o frotista tem que ir lá e solicitar isso. E é aí que entra o trabalho da JPV. A curva de aprendizagem dentro da transportadora fica infinitamente menor quando a gente sabe quais são os desafios que a gente vai encontrar, seja na transportadora de uma placa, como eu atendo, até transportadoras de 1000 placas, como eu também já atendi. O desafio é sempre o mesmo. Eu estava dando uma lida e, pela telemetria, o transportador ele consegue ter uma leitura, por exemplo, de gastos de combustível, temperatura do motor, diagnóstico de falha, qualidade da direção do motorista. Tem mais alguma coisa que ele consegue ter acesso? É um relatório que ele recebe? É um aplicativo que ele faz essa leitura? Como é que ele faz essa gestão com todos esses dados? A gestão ela vem através da plataforma mesmo, da própria, né, uma integração de informações do sistema de rastreamento com o sistema de telemetria, e tu tem um acesso na web para extrair esses dados, né? Algumas tecnologias como a OnixSat, tu usa a plataforma do programa, né? Tu extrai os dados operacionais desse programa. A compilação desses dados que é mais difícil, porque... Quando a gente fala da responsabilidade civil do transportador, que é a parte de acidente, né? Que é o que a gente fala muito, assim. Eu falo bastante também, falo no canal, falo no meu Instagram, falo bastante sobre a responsabilidade civil do transportador no caso de acidente, que vai dar cobertura em caso de colisão, capotamento, abalroma. São 6 coberturas que ele vai ter. E que ele pode contratar a apólice de roubo, né? Então, assim, pra gente falar um pouquinho desses seguros, o que o dono da mercadoria está nos assistindo agora, ele não tem seguro, o que de fato ele vai contratar nesse seguro? Tá. Quando o dono da mercadoria contrata a transportadora, o que ele vai ter cuidado é que o seguro do transportador ele é dividido em 2, né? Então, o transportador tem uma apólice RC-TRC, que é o ramo do acidente, que é um seguro obrigatório, né? Que cobre, então, como se falou, tombamento, acidente, incêndio, explosão. Mas o transportador também tem uma segunda apólice, ou costuma ter, uma vez que esse seguro de roubo é facultativo, é o RCFDC, então ele visa cobrir os eventos de roubo. Então, o embarcador, o dono da mercadoria, ele deveria verificar sempre se o transportador possui essas 2 apólices, tanto a responsabilidade civil de acidente, quanto a outra apólice, que também é uma responsabilidade civil, quanto ao roubo. Bem no Descomplicando Seguros mesmo, o que é a previdência privada? E o que é o seguro de vida? Tá. A gente pode trazer de uma forma muito simples, que são produtos complementares, como a Andréia bem disse, né? Não existe ou um ou outro, né? Existe uma sinergia entre eles. Quando a gente fala de seguros de vida, a gente está falando de proteção, ok? De proteção financeira. E quando a gente fala de previdência privada, a gente está falando de formação de reserva. A gente está falando de complementação de benefícios de aposentadoria. Eu costumo dizer que todos os dois fazem parte de um planejamento financeiro. Então, quando eu faço um planejamento financeiro, eu tenho que me preocupar com o hoje e com o amanhã. Então, o seguro de vida, ele me traz a proteção para o hoje, e a previdência privada, ele me fornece recursos necessários para poder prover as minhas necessidades no futuro. Um é um produto financeiro de acumulação de reserva e o outro é um produto de proteção financeira e de inteligência financeira, que é o seguro de vida. Andréia, você complementaria? Mas o que complementar? Ele é o professor desse negócio todo. Eu só vou complementar dizendo o seguinte, entrando numa outra linha, que é: precisamos desmistificar de achar que o governo, o Estado, tem que nos prover na velhice. Não existe isso. Eu adorei esse gancho. Vamos começar nesse gancho. Quando a gente fala hoje de um seguro residencial, então, por exemplo, muitas pessoas moram de aluguel, né? O seguro residencial, ele pode ser contratado por qualquer pessoa que esteja dentro daquele imóvel? Como é que funciona a contratação? Então, a lei do inquilinato obriga o locatário a fazer a contratação do seguro de incêndio em benefício do locador.
Tá. Né? Então, porém, esse seguro, ele protege somente o proprietário do imóvel perante o seu bem. Tá. Né? E quando não existe essa, por exemplo, uma intermediação imobiliária e não é feito esse seguro através da imobiliária, mesmo assim a responsabilidade do locador permanece. Então, eu fui lá e aloquei um apartamento seu, por exemplo. Você locou direto para mim, não quis uma intermediação imobiliária e não foi feito nenhum tipo de seguro. Aí foi lá, pegou fogo no imóvel. Então, além de eu ter a minha perda dos meus bens e tudo que eu trabalhei a vida toda para ter, eu ainda sou responsável pelo teu bem, pelo imóvel que eu estou alocando de você. Então, imagina, eu fico com 2 problemas, né? Porque eu perco as minhas coisas e ainda tenho responsabilidade com você. Claro. E outro lado é o seguinte, nesse seguro que é contratado pelas imobiliárias, por exemplo, de incêndio, ele cobre somente o imóvel. Então, eu vou lá, estou pagando um seguro que eu acho que o meu... Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
uma visão, e de novo, é uma visão que talvez seja muito simplista até, e eu posso estar errado. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu percebo na geração da idade dos meus filhos, de 9, um de 15, né? Falando nisso, um grande beijo da mãe aí pro João Vitor e pro João Arthur. A grande maioria não gosta de ler nada, tá? Salvo algumas exceções. Os meus filhos, por exemplo, leem, a gente sempre leu bastante. O João Vitor lê muito. O João Arthur meio empurrado, né, minha vida? Mas lê também. Mas se você for ver, as pessoas, elas não têm uma cultura de ler. Eu trabalho muito com transportador, vocês sabem, né? Então, assim, o meu foco é o transportador e o embarcador. E aí, quando pego uma apólice do seguro de roubo de carga, que são só o de roubo de carga, que são 42 a 47 páginas, não foi nenhuma nem duas do cliente dizer, eu não vou ler tudo isso. A gente tá falando de 50 páginas de uma apólice, mais 16 de uma apólice de acidente. Então, a gente não tá falando de um livro de 100 páginas. E do interesse dele, né? Exatamente. E a hora que ele tem uma negativa de sinistro, ele diz, ué, mas ninguém me falou. Tá, mas tu leu? A gente manda um e-mail de boas-vindas para os clientes e que, de fato, é um e-mail um pouco mais, né? É um e-mail que você precisa parar para ler, né, Rogério? Assim, você tem que ler alguma coisa. E eu cansei de receber lá um ciente de acordo, mas não li. Os clientes escrevem, eu não vou ler, mas eu tô ciente e estou de acordo. E eu faço questão de que eles me respondam isso. Por que eu estou falando isso? Porque para você também poder entender, você vai ter que estudar, você vai ter que ler o que você está comprando. Então a gente fala do teu familiar que deve estar com a orelha quente, né, Andréia? Mas assim, ele não leu. Sabendo que ele tem uma Andréia da vida na família dele, também, assim, vamos lá. Primeiro que, para quem está nos assistindo, a Rita comentou sobre DPS, tá? Então, quem contrata um seguro de vida, geralmente no seguro de vida individual, como se tivesse uma entrevista de saúde para entender qual é o estado atual da tua saúde. Vai fazer uma série de perguntas para entender se você já teve algum tipo de doença, peso, altura, fuma, não fuma, politicamente ativo, faz algum tipo de esporte radical. Então, descomplicando um pouco segurança, DPS é igual a Declaração Pessoal de Saúde, onde você vai contar um pouco da sua vida. Importante, gente, não vale mentir. Porque se você mentir na sua declaração pessoal de saúde e vier a acontecer alguma coisa para você, a seguradora ela pode abrir uma sindicância, ela pode ir lá para ver se tinha algum histórico de doença e negar a indenização desse sinistro. Tá? Quem ligou agora, quem está nos assistindo agora, a gente está falando sobre seguros inclusivos. E o que a Rita e a Andréia estavam falando, e muito bem falando por sinal, é que o seguro inclusivo é para aquela fatia de pessoas que já foram diagnosticadas com algum tipo de comorbidade e que, dependendo do estágio desta doença, existe uma chance de contratar um seguro de vida. Quando a gente fala em contratar um seguro de vida, tem alguma cobertura diferente? São as mesmas coberturas? Quais coberturas que você indicaria para essa pessoa pedir uma cotação de seguro de vida, Rita? Então, ela vai ter coberturas básicas, né? E a gente entende que, nesse momento, a pessoa que está nesse momento de vida, né? Vindo de alguma comorbidade, cobertura... Morte, gente, morte qualquer causa. Não vamos pensar só em morte acidental para baratear o custo do seguro, né? Essa pessoa vai ter a necessidade de morte qualquer causa, né? Aí a gente tem que ver também a atividade desse segurado para entender, né, se ele vai ter necessidade de alguma cobertura de diárias por paralisação da atividade, né? Mas essa pessoa tem que entender também o momento de vida que ela tá, família, filhos, se existem pessoas que dependem dela, né? Então a gente tem que pensar assim, para mim, cobertura básica em seguro de vida, eu sempre falo, é morte e auxílio funeral, que é uma assistência com custo tão baixo que eu não entendo quem, né, Andréia, me corrige aí que... Em todo o território nacional e também no Mercosul. Perfeito. Quando a gente fala de como surgiu a EcoResponder, você entende que faltava, que o mercado estava carente de um bom atendimento emergencial? Mas eu não diria não só bom atendimento, mas eu diria mais transparência.
Às vezes pode ser bom o atendimento, mas às vezes falta transparência. O que é transparência? É você deixar o segurado, o corretor, né, quem está te contratando, no momento, após o evento, após o início, ele ficar ciente de tudo que está se passando, né? Das ações que a empresa está tomando, do que precisa tomar, quais os custos que ele terá com contratação de recursos no local, seja máquinas, destinação de resíduos. Então, tudo isso que nós fazemos como premissa é a transparência. Então, o segurado, para qualquer despesa que haverá, qualquer custo ou serviço contratado, ele sempre dá de acordo para nós, para não ter surpresa no final do atendimento, né? Para que ele, quando receber o relatório de atendimento, os custos, ele está ciente que não vai ter nenhuma surpresa, como às vezes ocorre. Eu, enquanto mercado de seguros, né, trabalho de seguradora, eu às vezes caio de costas. Eu vi um relatório, na hora de liberar um sinistro, não é possível. Então, que vazou 500 litros de diesel, um prejuízo de 500 mil, 700 mil. Mas por quê? Agora, desse lado aqui um pouco, né, de atendimento direto, né? Então, eu sei por quê. Né? Então, por isso que a gente preza pela transparência. Mas quando tu fala assim, quando tu estava na seguradora, que tu pegava... DDR. Bora? Pra que serve DDR? Vamos descomplicar o segurança um pouco. Esse é um assunto interessante, pessoal. Vamos lá. Maria, o DDR, ele começou a... Eu vou... Quem sabe eu vá suprimir um pouco, né? Porque é um assunto muito vasto do DDR, mas eu vou suprimir um pouco de informação. Às vezes os especialistas vão estar me olhando aqui, dizendo assim, pô, já esqueceu disso, daquilo, mas a ideia é a gente ir direto ao cerne, ao ponto. É pra gente falar pro transportador. E o DDR, ele nasceu de uma necessidade lá... Final da década de 80, eu diria que quando ficou mais famoso, né, tal do DDR, início da década de 90, quando os embarcadores começaram a realizar uma prática que era o gerenciamento de risco. Né? A indústria farmacêutica vinha sofrendo com muitos roubos naquele momento, né? E realmente havia a necessidade de uma introdução, de uma metodologia ou de um aparelhamento para poder garantir que as cargas que fossem trafegadas no território brasileiro, principalmente para regiões perigosas, né, como na época era São Paulo e Rio de Janeiro, que tivesse uma proteção de gestão, de gerenciamento de risco. Né? E foi então que foi introduzido, só que o gerenciamento de risco naquele momento para o transportador, ele era muito caro. Né? O seguro de transporte do transportador, especificamente, conforme a lei lá, o nosso decreto 73 de 1966, ele define claramente quem é o embarcador e quem é o transportador. Né? O embarcador é o dono da mercadoria e o transportador é aquele que tem que realizar o seu seguro obrigatório de responsabilidade civil, né? Que é o RCTRC, transportador rodoviário de carga, responsabilidade civil, transportador rodoviário de carga, e o seu DC, que é facultativo, que não é obrigatório. Em que momento... porque acontece o sinistro e depois que entrega a documentação, a seguradora tem 30 dias para dar esse retorno, para responder para o segurado se vai pagar, se não vai pagar. Vamos imaginar que a seguradora respondeu uma carta negativa. Não vou pagar. Deu a justificativa ali. Houveram, vou colocar assim, várias tentativas de mudar essa carta junto com a seguradora. Em que momento a corretora de seguros, o corretor de seguros, deve dizer para o seu cliente, agora a gente vai de forma judicial? Então, primeiramente, como eu disse para você, o interessante é o segurado, quando perceber que tem alguma coisa de errado, ou que ele achar que tenha que mandar o regulador, o comissário dele, já mandar. Tá? A parte extrajudicial, a parte administrativa que você vai fazer ali é muito importante, porque é ali que você vai coletar provas, vai coletar toda aquela documentação necessária para que a seguradora pague aquele sinistro, né? Se tiver cobertura, evidentemente. Tá? A partir daquele momento é importante. Recebeu a carta negativa, manda para um advogado especialista. Por quê? Porque aí a seguradora já analisou tudo, né? E já deu a sentença dela. Ela disse, não tem cobertura por causa da cláusula A, B e C. Infelizmente, a gente recebeu algumas negativas que achou meio estranha, né? A seguradora não disse o motivo. Mas, peraí, qual o motivo? A seguradora, para negar um sinistro, ela tem que ter o motivo. E ela tem que dizer na negativa qual o motivo.
tá? Ó, cláusula A, B, C, você descumpriu e por esse motivo não vão pagar. Beleza, serve. Eu quero falar de relacionamento. Vamos lá. Relacionamento antes da separação. Antes da separação. Pós-separação e relacionamento Thaisa, 40 anos. Pois é. Porque são relacionamentos... Nossa, totalmente diferentes. Diferentes, né? Pois é. Você acreditava no amor? Você foi daquela... Você é romântica? Eu sou muito romântica. Eu sou romântica. Cara, as pessoas não têm ideia, né? Falam sou assim, romântica demais. Imagina, Maria Fernanda. Exato. É bem nessa linha, Imagina, Thaisa, prática. Vamos lá, vamos resolver e tal. Mas sim, eu Buquê sou de romântica. rosas. Adoro, né? Assim, puxar a cadeira, abrir a porta do carro. Disso, mas eu ressignifico. Eu hoje tô num relacionamento delicioso, né? Aliás, um beijão pra Muniz, que é o meu companheiro, que foi escolhido pra estar do meu lado, assim. Essa fase da nossa vida, eu acho que a gente realmente escolhe a dedo com quem a gente quer se relacionar e por quê, né? Uhum. E eu acho que é uma troca mesmo, é uma troca do que você tem pra oferecer e o que essa pessoa pode te oferecer nesse momento. Que ela pode contribuir. O que ela pode contribuir? Então, assim, Muniz é um super parceiro, um super companheiro, uma pessoa que me apoia, que me incentiva, que tá do meu lado, que me completa hoje, né? E que a gente tem pontos muito em comuns, a gente tem projetos em comuns, a gente tem visões de vida muito em comum. Então, meu agradecimento, meu beijo para ele, que deve estar assistindo a gente agora. Então, é isso. Mas as relações, elas vão se modificando, né? Elas vão se mudando, elas mudam o significado. A Thaisa, que casou e que teve filhos lá atrás, ela tinha uma outra cabeça, ela tinha um outro momento. Isso faz parte não da minha vida, não da minha história, mas de qualquer história, né? Se a gente soubesse... A gente fala, né? Empresarial. Vamos lá. A gente começa falando... E eu acho assim, vamos tirar a dúvida de todo mundo. O que é o seguro empresarial, viu? O que constitui o seguro empresarial? Maria, antes de eu falar o que é seguro empresarial, eu quero fazer algumas perguntas para você. Quando você fica doente, quem você procura? Médico. Quando você tem uma ação judicial, quem você procura? Um advogado. Quando você quer fazer seguro, sabe quem você procura? Eu sempre digo, só faz seguro com corretor de seguros. Vou explicar por quê. Tá? Assim como o direito, eu digo que direito e seguros caminham juntos. Assim como o direito tem uma linguagem exclusiva própria dele, seguro é a mesma coisa, né? Então, quando você começa a ensinar, ou quando eu comecei a aprender seguro, gente, você fala de prêmio. Prêmio, para mim, é uma coisa que eu ganhava, um prêmio. Né? Não, no seguro o prêmio... Acho que o prêmio é a indenização, né? O prêmio é quanto eu vou receber. Exatamente. Então, é uma linguagem exclusiva. Não, segurança e assim, que você falou no início. Convenhamos aqui, né? Já que é um bate-papo. Porra, por que prêmio, né, cara? Quem que inventou essa porra de prêmio, eu vou hein, explicar, cara? Eu falo para meus clientes. É como se fosse uma mensalidade. Tá, mas por que prêmio? Quem que inventou? Não, tem que mudar esse nome aí, prêmio, né, cara? Na verdade, a gente tinha que saber quem inventou pra perguntar pra quem inventou. Prêmio. Se você entender que a indenização é uma coisa que te favorece muito e que você paga um prêmio, uma merreca de prêmio, vamos chamar assim, em relação a uma indenização altíssima, não deixa de ser um prêmio que você ganha, né? Você está pagando um valor pequeno e diante de uma... Mas tu quer justificar o justificável. Não tem nexo prêmio. Tem que mudar o nome. O termo é estranho. Não sei se é internacionalmente, talvez no mundo tem esse, no Securite. Não cheguei a parar e não cheguei a estudar a palavra prêmio, o porquê da palavra. Isso aí a gente deve entrar com... Tu fez a faculdade de Direito. O que te fez... Não, eu vou seguir na área securitária. Isso é bem fácil, né? Na verdade, assim, você tá no sangue ser regulador de sinistro. Tá? Quando você entra... eu costumo dizer assim, só o período que eu trabalhei na Bradesco Seguros. Se eu ganhasse 1% do sinistro negado por fraude de segurador, ou de segurado, perdão, eu era milionário. Por fraude do segurado. Fraude do segurado. Tá? Primeiro. E segundo, eu fiz faculdade também de pedagogia, né? Na oportunidade, depois fiz a faculdade de Direito. E isso me fez... eu nunca saí da área securitária. Depois que eu entrei em 86, eu nunca mais saí da área securitária. Então, a gente faz diversas funções dentro da área securitária. Só para você ter uma ideia, dentro da área securitária. E isso é importante até já falar para o nosso público, tá? Quando acontece um sinistro, aconteceu um roubo de um caminhão, tá? Ali tem
o nosso pronta resposta, que é da gerenciadora de risco, que ele pode ser acionado imediatamente, ou se aconteceu algum acidente ali, é chamado um comissário de avarias, um vistoriador, inspetor, né? Vai depender da companhia de seguros. Tem também, que é o comissário de avarias, ele é regido ele faz o curso na Escola de Negócios e Seguros, da qual eu ministro aulas lá, né? Eu sou professor convidado. Se alguma das partes não responder essa carta protesto, não se fizer... Não comparecer, né? Não comparecer. O que acontece? Não, às vezes ela não responde mesmo, responde já proposital. Ou ela tem segurança de si, que ela não é responsável pela avaria. Tem aquela famosa carta na manga, né? Vou te explicar por quê. Ela não vai. Mas a gente consta lá, né? Que apesar de convocado, representante do armador... Tem uma ata, né? Que vocês fazem lá, né? Tem uma ata. Cada um tem um... esse é outro problema também. Tem muita gente no ramo aí que não sabe fazer uma ata. Não sabe redigir uma ata. Não gosta, tem medo, insegurança. E falta gente no ramo. Falta gente ou falta gente qualificada no ramo? Qualificada. Mesmo, mas hoje, como está tão difícil, né? Essa nova geração aí está difícil. Então, a gente ensina. Entendi. Então, a gente mesmo não precisa ser qualificada. É só ter vontade e acompanhar, fazer curso. E se aprimorar e aprender. Ter humildade para aprender e para perguntar. E, inclusive, no momento, eu estou com um aprendiz aí, estou ensinando. Está com um discípulo? Sim, porque eu vou ter que ficar um tempo fora aí. Mas eu vou estar só ajudando essa pessoa. Auxiliando. Eu vou dizendo, olha, faz isso, faz aquilo, vem aqui, eu vou contigo, que eu não vou poder atuar. Uhum. Mas, gente, olha, é um caso muito complexo, sobre as avarias, a carta protesto, e tudo é uma consequência, tá? Aí que a gente, para nós, é coisa simples. Eu queria te fazer uma pergunta. Como que você enxerga o futuro do Porto de Itajaí? Então, a gente está passando um momento bem difícil do Porto. Preocupação de muita gente só em achar culpados, e eu falei isso até numa entrevista que a gente teve na TV. Eu acho que agora não é hora de achar culpados, eu acho que é uma hora de união, e tanto que os sindicatos de Itajaí, principalmente da mão de obra, que são, na minha opinião, os mais afetados, porque são os únicos que, se não produzirem, não ganham. O despachante, a gente tem outros portos, a gente acaba tendo uma renda sendo por Navegantes, sendo por Itapoá, sendo por São Francisco, Ituba. Agora eles não, eles só vivem da exploração do nosso porto. Então para eles está uma situação bem complicada. Então eles têm se movimentado bastante. Tem o apoio da cidade, da associação comercial. Alguns políticos também abraçaram a ideia e estão buscando que resolvam logo esse impasse. Porque assim, hoje com a APM que está como arrendatária, e ela é uma gigante, representa a Maersk. Então, eu acredito que logo eles vão resolver, porque eles têm condições de voltar a ter linhas aqui em Itajaí, porque o nosso porto sempre foi um porto com números expressivos. Sim. Então, eu acho que é só uma questão de ajustar, e temos todas as condições de logo estar com uma movimentação boa no Porto de Itajaí novamente. Que bom, esperamos que sim. Sim. Hoje eu estou te convidando para fazer o beabá do despachante aduaneiro. E aí, quando eu falo isso, assim, pra gente falar o que envolve essa profissão, o que faz, ela pode ser perigosa. Já aconteceu comigo isso, tá? Sem querer, não queria. Mas é o seguinte, nesse caso dos containers, o que eles fazem? Eles roubam uma carga, dão fim na carga e descaracterizam o container. Tiram o número, tiram a identificação, porque às vezes os caras ou desmontam, tá? O maquinário reefer é caro, ou que leva a qualquer canto. E por isso que é uma grande fiscalização nesses containers que estão em obras, containers usados aí. Viu, né? Então é complicado. Agora, acontece muito. Tem algumas cargas, por exemplo, algumas operações de roubo de carga em que a seguradora ela exige, por exemplo, que coloque uma isca, né? Sim. Um segundo rastreador. Muito bom. Tem isca em container. Pessoal, que é caro, vale a pena. Como tem o termógrafo, o container reefer. Tá. Então a isca é bom, é ótimo, por isso que hoje está mais complicado. E hoje tem os containers que já são rastreados pelo armador. O armador sabe em tempo real onde é que aquele container está. Esse container está no Brasil, está em tal lugar, está no terminal tal. Mas em função... É um localizador. Ah, um localizador. Tem um localizador no container.
Isso devia ter, gente. Porque se tu fizer um gerenciamento de risco também em relação a esse container, não que seja 100% infalível, porque não... Não, uma hora... Mas ajuda, porque daí assim, ó, encerrou o sinal, opa... E vocês têm aqui no escritório uma estratégia em que vocês evitam chegar no judiciário, né? Justamente orientar e tentar achar uma alternativa para não... Sim, é porque são duas situações. Uma situação é quando o cliente que nos procura, ele está sendo lesado. Tá. Outra coisa é quando ele está sendo cobrado por uma coisa que ele não deu causa ou por uma cobrança abusiva, isso já está judicializado. Tá. Aí, quando já está judicializado, ou seja, a outra parte, o eventual credor, ele já demandou judicialmente, principalmente se for na área marítima, questões de demurro, de armazenagem, fica difícil de reverter. Então, é interessante que ele tenha isso de forma permanente. À medida em que surgem as operações, ele já tenha lá um corpo técnico, jurídico, para analisar aquele caso e, eventualmente, orientar para pagar o que está sendo cobrado, ou, eventualmente, pedir para reduzir o valor para que se atenda à modicidade do serviço, né? Que os serviços prestados nessa área, eles têm, o prestador de serviço, quando ele tem uma outorga do Estado, através de uma agência reguladora, ele tem o dever de prestar o serviço adequado. E os serviços adequados são vários requisitos. Ele tem que ser eficiente, ele tem que ser pontual, ele tem que ter regularidade, ele tem que ter previsibilidade e ele tem que ser eficiente, tem que ser módico. Eu posso ter um serviço eficiente. Para vocês poderem entender um pouco, né? Para daí depois poder destrinchar ali na parte de baixo dos casos reais. Quando você faz uma importação, né, de uma mercadoria, ela tem diversos tipos de seguro envolvido, como tem a lâmina ali, né? Essa mercadoria saiu lá do exportador, né? Digamos que saiu lá dos Estados Unidos. Bom, primeiro ela teve um percurso rodoviário, talvez ferroviário, né? Talvez aéreo, para chegar no porto, ok? Primeira parte. Depois ele entrou na área portuária, depois disso ele entrou num navio, pode ser que ele tenha feito algum transbordo, né? Trocou de navio, para daí chegar até o porto aqui no Brasil. Geralmente os navios primeiro vão para Santos para depois distribuir para o resto do Brasil. Tá, chegou em Santos, depois vem para Itajaí, vem para Navegantes e assim por diante. Bom, essa carga ela é levada ao importador, né? E esse importador recebe essa carga, por exemplo, descarrega um container e uma surpresa. Ele comprou, por exemplo, lingote de alumínio, mas chegou, né, meio fio. E aí, o que fazer? Bom, aí é aquilo que eu disse e repito. Algumas vezes você tem que contratar um regulador de sinistro, um comissário de avarias. Dividiu com a gente. Ele fala realização de exame toxicológico. Vamos lá, ele fala no artigo 3, no artigo 235B, desculpa, ele fala respeitar a legislação de trânsito. Olha, essa hora eu gosto de falar com o motorista. Respeitar a legislação. Então, uma hora que ele não respeitou a legislação, ele descumpriu uma obrigação dele, não é do empresário. Entendeu? Ele descumpriu a obrigação. Isso a gente precisa falar a verdade para o motorista. Não, cara, isso aqui é a tua obrigação. A gente não está querendo ofender ou tirar os direitos dele, hipótese alguma. Pelo contrário, eu até peço para ele que eles leiam a lei, para não acreditarem em mim. Respeitar a legislação de trânsito. Em especial, que o Marcos estava falando bem, as normas relativas ao tempo de direção e descanso. O controle é registrado de forma prevista na lei, ou seja, por planilha manual ou por meio digital. O meio digital também é aceito na lei. Está escrito na lei que o meio digital é aceito. Existe uma polêmica enorme. Mas está escrito na lei. Se está escrito na lei, né, Marcos? Não sei se eu estou errado, para mim está escrito, vale. Está escrito que é válido, a garantia utiliza. Né? Eu acho que é isso aí, né? Acho que está escrito ali, está escrito ali. É válido. Submeter-se a exame toxicológico, janela de 90 dias. Ou seja, esse exame, eu fiz exame tem 6 meses, não vale. Tem 2 meses ainda, vale. Mas esse exame, ele é pago pelo contratante? Na contratação. Na contratação. Na contratação. Faz o exame toxicológico, de 90 em 90 dias, repete. É mais ou menos assim, o Marcos pode me ajudar? Eu gosto muito disso aqui. Por exemplo, eu preciso ter a minha CNH para me trabalhar. Quem paga a minha CNH é eu. O escopo da empresa para oferecer para o transportador. Então, vamos lá, Maria.
Quando nós começamos, eu comecei direto no foco, direção econômica. Eu pergunto que eu adoro essas histórias, tá? Eu acho que elas fazem a nossa trajetória. Então, eu acho super importante você contar assim, ó, quando você começou e hoje como que você está, o que você está apresentando. Então, há 12 anos atrás, como que foi o começo da Domi? Quando eu comecei a ser instrutor, eu fui chamado para ser instrutor, eu saí em 2006, na época, de um salário que a gente trabalhava numa empresa do Mercosul, nós ganhávamos bem, na época o Mercosul pagava bem diferenciado, comparado com o Brasil. Vamos dar um exemplo, saí na época ganhando R$6.000 lá em 2006 e fui ganhar 1.500, era absurdo, mas eu entendi que eu precisava aprender, eu sempre me preocupei com isso, eu preciso aprender para depois executar. Eu tenho essa dificuldade, eu não faço nada que eu não sei, eu preciso aprender. Eu aprendi a falar não, eu não sei isso, posso aprender, posso buscar informação, mas se eu não sei, eu vou dizer que eu não sei. Então eu fui aprender, paguei o preço e entendi que tinha que trabalhar muito e aprendi. E fui me valorizando, fui crescendo, só porque chega um momento que tu fala assim, pô, esse valor aí que eu tô ganhando não dá. Então eu falo para todo mundo, se tu não tá feliz, procura algo que te faça feliz, mas corra atrás, não é fácil. Sim, com certeza. Então a gente resolveu abrir, assim, eu vou trabalhar autônomo, na época nem abri empresa, vou trabalhar autônomo, já entrei para 1, 2, 3 empresas, fechou bem, daí em seguida já abri uma empresa e ali continuamos.